A revisão do FGTS é um tema que pode despertar muitas dúvidas entre os trabalhadores, logicamente, né? Tem pessoas que ainda têm dúvidas sobre esse assunto, né? Algumas delas são sobre o que é exatamente essa revisão, né? Quem é elegível, tá certo? Quais são os direitos envolvidos e os valores que podem vir a receber, né? Então esse vídeo ele vai abordar informações mais relevantes sobre a revisão do FGTS, tá certo? Como descobrir quem tem direito a essa revisão, como solicitar e quais os documentos que são necessários para solicitar, tá, essa revisão do FGTS. Pessoal, e antes de continuar, eu gostaria de pedir uma gentileza para você, se inscrever em nosso canal e deixar o seu like, assim fortalece nosso canal. E eu estou deixando uma dica no canal, né? De repente você precisa de uma renda extra, quem não precisa de uma renda extra, né? Se você tiver interesse, eu estou deixando o link para você dar uma olhada, eu tenho certeza que você vai gostar. A revisão do FGTS, ela é uma ação que tem o objetivo de substituir a taxa de referência, que é a TR, né? Como índice de correção monetária do seu FGTS. A ideia é que seja adotado um novo índice, né, para uma correção monetária mais efetiva dos valores presentes no fundo do FGTS. Assim, a revisão do FGTS, ela busca substituir a taxa referencial, que é a TR, né, que está zerada há muito tempo. Então, por outro índice de correção monetária, né, como o IPCA ou o INPC, né, por exemplo, visando garantir uma atualização mais justa dos valores acumulados no fundo de cada trabalhador, né? Nada mais justo que ter uma valorização no seu FGTS. Mesmo os trabalhadores que já fizeram saque do FGTS, eles têm a possibilidade de calcular e solicitar a revisão do seu FGTS, uma vez que os valores acumulados sofreram baixo rendimento nesses anos todos, né, devido ao índice de correção monetária utilizado. Atualmente, a correção do FGTS ela está em processo de debate no Supremo Tribunal Federal e pode sofrer modificações desde a publicação deste conteúdo, né? Então nós estamos esperando esse julgamento, né, o desenrolar, o passo a passo de cada dia de julgamento, né, para ver como vai ficar, qual será o resultado para os trabalhadores. Como é que funciona essa correção monetária? A correção do FGTS ela apresenta uma valorização do seu saldo por meio de capitalização de juros e a taxa de 3% ao ano, né? Isso significa que os valores depositados no FGTS eles rendem 3% a cada ano que se passa, mais a variação do indicador, que é o mesmo que corrige o saldo da caderneta de poupança. Então, esses valores de correção, né, que está causando, né, que foi interpretado essa judicialização, esse pedido de mudança de julgamento, essa ação que está sendo julgada para mudar esses índices de correção do FGTS. A taxa referencial, que é a TR, os valores eles são depositados nas contas do Fundo de Garantia, eles também sofrem uma correção monetária feita por essa taxa referencial. A taxa referencial, a TR, ela foi estabelecida na década de 90 como uma taxa de juros de referência, similar ao papel desempenhado hoje pela taxa Selic, né? Mas devido a alterações no cálculo da TR a partir de 1999, ela se tornou um índice de correção não tão eficaz para os trabalhadores. Isso porque os depósitos do FGTS sofreram uma significativa desvalorização, já que a taxa referencial não conseguiu acompanhar a inflação, em comparação a outros índices inflacionários como IPCA-A e o INPC. Né? Então, essa ação é em relação aos juros que são aplicados nos depósitos, né, na correção nos depósitos da correção do FGTS. Então, a inflação ela é alta, os juros aplicados para o depósito, né, nos depósitos
do FGTS, eles não correspondem, eles não igualam, está sempre abaixo da inflação, onde causa a perda do dinheiro, da valorização para os trabalhadores. Por isso que existe essa ação. Ainda hoje o índice da TR ele é utilizado, mas acompanha uma queda, uma queda grande, né, desde 1999. Então, e não é mais capaz de proporcionar uma correção do FGTS condizente com a inflação, podendo interferir no valor real dos saldos dos trabalhadores. A revisão do FGTS ela pode ser feita com saldos ativos ou inativos no fundo, né? Se a ação do FGTS for aprovada, segundo o Juros Brasil, poderão ser os trabalhadores que resgataram o saldo total ou parcial das contas de 1999 até os dias atuais. Então, eles poderão solicitar a correção. Isto inclui os seguintes grupos: trabalhadores com carteira assinada CLT, trabalhadores rurais, safreiros, trabalhadores temporários, intermitentes ou avulso, por exemplo, jovem aprendizes, tá? Empregados domésticos, atletas profissionais como jogadores de futebol, diretores não empregados, né? Neste caso eles são equiparados aos demais trabalhadores contemplados pelo regime. Ao contrário de que muitos pensam, a revisão do FGTS não restringe apenas aqueles que contribuíram entre 1999 a 2013. Essa ação do FGTS ela é mais ampla e inclui trabalhadores que realizaram resgates de suas contas do FGTS de 1999 aos dias atuais. Como é que você pode solicitar essa revisão do FGTS? O primeiro passo é realizar o cálculo para verificar se a ação da revisão do FGTS ela será vantajosa. Se a resposta for sim, será necessário determinar o valor e ser buscado na correção. Para isso é preciso obter o extrato do seu FGTS, né, que contém os créditos do JAN, que são juros atualizados monetários, tá certo? Dos valores depositados. Para solicitar o extrato do FGTS, você tem duas opções: dirigir-se a uma agência da Caixa Econômica Federal e solicitar uma cópia a um atendente, né? Ou realizar o procedimento a partir de casa utilizando o seu celular ou computador. Pelo aplicativo, você vai acessar o menu, né? Vai seguir os passos e vai conseguir ver, né, o seu extrato completo, né, para ver se você tem algum dinheiro para receber, tá? Para ter uma noção do cálculo estimado, você pode acessar uma ferramenta Lloyd FGTS, que ela é gratuita e confiável, que ajudará a ver qual é a sua correção do FGTS. Se for constatado, né, que há valores a serem recebidos, né, você tem o direito de entrar com um pedido na Justiça Federal. É importante destacar que em alguns casos esse valor revisado do fundo pode atingir o limite máximo correspondente, que é de 60 salários mínimos. Aí você vai ter que agir da seguinte maneira: para você fazer a sua revisão do FGTS, você precisa separar a documentação necessária e realizar o cálculo da correção do saldo. Quais são esses documentos? Para fazer a revisão do seu FGTS, você precisa separar a documentação necessária para realizar o cálculo da correção do seu saldo. Quais são esses documentos? Documento de identificação, né, o que contém o seu CPF, na carteira de motorista tem, na sua carteira de identidade também tem, tá? Comprovante de residência atualizado, datado de até 3 meses antes de você entrar com essa ação, tá certo? Carteira de trabalho para comprovar a inscrição do seu FGTS, né? Extratos e depósitos do FGTS a partir de 1991, os quais podem ser obtidos através do aplicativo FGTS. Planilha ou relatório de cálculos dos valores de correção do FGTS aos quais o trabalhador tem direito. É necessário um advogado para entrar com essa revisão? Nós já vamos falar sobre essa situação. Atualmente, é possível que o próprio trabalhador ingresse com a ação do FGTS sem a necessidade de um advogado, desde que o cálculo, né, dos valores da correção do FGTS não ultrapasse as 60 salários mínimos, né? Então, nesses casos, o processo pode ser encaminhado
ao juizado especial federal, onde ocorre de forma mais ágil, né? E o trabalhador pode se representar, tá? Porém, se o valor da revisão do seu FGTS for superior a 60 salários mínimos, o processo será encaminhado para a Vara da Justiça Federal e é provável que seja necessário contar com a ajuda de um advogado. Eu sou da opinião, conforme o caso, você procura um advogado, né? Aí muita gente, porque o advogado vai cobrar. Então, mais vale ele cobrar e você receber o que é de direito do que você não receber nada, né? E essa é uma opinião que eu tenho, né? Você deve fazer conforme você acha melhor para você. Qual o prazo para entrar com o pedido de revisão? Existem diferentes possibilidades, né, do resultado para a revisão do FGTS, incluindo a improcedência das ações, a procedência das ações e a procedência com efeitos de modulação, né? Com base nas últimas decisões do Supremo Tribunal Federal, o STF, e na situação econômica atual do país, tudo indica que as ações possam ser moduladas, né, visando reduzir o impacto financeiro nos cofres do governo. Desta forma, tá, mesmo que seja um direito de todos e ter a correção do FGTS, né, realizada com o novo índice, pode ocorrer que somente aqueles que ingressaram com a ação antes da data do julgamento tenham direito aos efeitos dessa decisão. A minha opinião, nesse caso, se você não sabe se tem algum saldo, se tem o que pode ser pedido, porque tem que fazer um cálculo, cada pessoa tem um cálculo. Eu acho que você deveria procurar um advogado, né? Muitos advogados, eles não cobram a primeira consulta. Muitos, tá certo? Tem advogados que não cobram, tem advogados que cobram, né? Isso vai de cada profissional. E de repente você conhece alguém, né, que já fez esse processo, ou conhece algum advogado que pode dar um auxílio. Eu acho que sempre tem uma alma boa para ajudar a gente. Eu penso dessa maneira. Então, eu acho que vale a pena procurar um advogado. Eu não tenho parceria com nenhum advogado, nenhum escritório, mas eu tenho essa opinião. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no próximo, se Deus quiser.